Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Feliz e abençoado seja a nossa terça-feira. Terça-feira fria. Terça-feira fria, cara de coberta, sofá, filminho na TV. Pra quem tá em casa, né? Pra quem tá trabalhando, boa sorte aí nesse friozinho. Enfim, tá friozinho, mas ainda bem que não tá chovendo. Eu estava gravando, eu tinha iniciado a gravação e tive que interromper porque o celular tocou, aí atrapalhou um pouco, eu tive que interromper. Não sei pausar o vídeo no Instagram, então eu tive que encerrar. Resolvi já, espero que o celular agora me deixe gravar esse vídeo. E hoje estou fazendo a live aqui do carro novamente, porque meu esposo está usando lá a sala e ele está trabalhando, então para não atrapalhar ele e nem ele me atrapalhar, eu preferi vir gravar do carro, porque aqui é mais tranquilo. E vocês já conhecem, né? Que no carro é bem mais tranquilo. Eu espero, né, que a gente consiga concluir. Vamos continuar o livro de Tiago. E ontem nós falamos sobre o livro de Tiago, que ele foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. É um livro prático, com ensinamentos práticos. E ele tem conselhos, como o de Provérbios. Pequenos provérbios curtos, com lições e ensinamentos para a nossa vida. E o que eu quero dizer, o que eu quero continuar, né? Vamos continuar no livro de Provérbios. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume, porque tá baixo, senão depois vocês não conseguem entender, nem prestar atenção, né? Eu falo baixo. O, o livro de Tiago fala sobre praticar a palavra de Deus. Nós não devemos ser apenas ouvintes, devemos colocar em prática, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso próximo, né? Nós precisamos ajudar as pessoas que precisam de nós, os necessitados, os carentes, as viúvas, os órfãos, qualquer um que precisar da nossa ajuda, nós devemos estar dispostos a ajudar. Também aprendemos sobre não sermos ouvintes da palavra e sim praticantes. Aprendemos sobre ser tardio em falar, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer o quê? Que a gente deve falar menos e ouvir mais. Esses são alguns conselhos que o nosso querido irmão Tiago deixou para nós. Sobre as provas e tentações, ele falou sobre uma vida de riqueza, para a gente não se apegar com riquezas, com luxos, com essas coisas, porque isso são coisas passageiras, como a flor do campo, né? A flor do campo, ela está exposta ao sol, só que o sol acaba murchando a flor. Ela tem beleza, ela ela floresce, ela, como é que fala? Ela perfuma, ela floresce, ela embeleza, mas com o sol ela acaba murchando. E assim é a riqueza na vida do ser humano. Às vezes a gente se deixa, como que fala? Se deixa encantar pelos luxos, as riquezas, pelo dinheiro, pela ambição, só que isso é passageiro. Isso é passageiro. Não devemos nos apegar com os bens materiais, com as coisas dessa vida, porque isso é passageiro. Então, são alguns conselhos que ontem nós falamos sobre. O conselho de hoje, de Tiago para nós, é sobre acepção de pessoas. É proibido fazermos acepção de pessoas. E eu vou ler em Tiago 2. Esse assunto de hoje é muito interessante. Ele diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Tratando-as com parcialidade. Ou seja, não façam acepção de pessoas. Nós devemos tratar a todos igualmente, em igualdade, de igual modo. Por quê? Eles estão colocando alguma coisa ali na janela e eu consigo ver daqui. Mas não vai me atrapalhar não. Bora voltar aqui. Para nós tratarmos as pessoas com igualdade, de igual modo. O rico, o pobre, o mendigo, o morador de rua, o advogado, o médico, o, o varredor de rua, o atendente, o vendedor ambulante, independente de quem quer que seja, da sua função ou da sua posição ou da sua classe social, devemos tratar a todos com igualdade. Aí continua. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o senhor. Mas também se disserem ao pobre: você fique aí, em pé aí, ou sente-se aqui no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com os critérios errados? É isso, exatamente isso. Estamos fazendo julgamentos com os critérios errados. Estamos usando o nosso critério, o critério de uma pessoa errante, pecadora, que estamos enxergando com os nossos olhos. Estamos fazendo acepção de pessoas. E não é dessa maneira que o nosso Deus vê, que o nosso Deus enxerga. Então, não devemos fazer julgamentos e acepção, tratar uns melhores do que outros. Ouçam, meus amados irmãos, diz Tiago, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Isso é uma pergunta para nós respondermos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Deus prometeu? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores da lei. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, o que acontece? Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, vejamos o que diz aqui. Se nós, olha só, ame ao teu próximo como a ti mesmo, assim estará agindo corretamente. Mas se tratarem as pessoas com parcialidade, estão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores da lei. Pois quem obedece toda a lei, ou seja, não adianta obedecer todos os mandamentos e todas as leis de Deus, mas tropeçar em um pontinho que seja, você é culpado de toda a lei. Vigiemos, né? Torna-se culpado de quebrá-la toda a lei.
Ainda diz mais: pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras. Vamos continuar aqui o assunto que Tiago colocou para nós no capítulo 2. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé se não tem obras? Hoje eu postei um Reels no meu Instagram com algumas fotos desde que eu comecei a fazer as leituras da Bíblia. De que me adianta, por exemplo, meu raciocínio ou meu entendimento? Silmara, tá? Meu entendimento, Silmara. Tô falando de mim como pessoa. De que me adianta eu acrescentar minha fé, eu ler a Bíblia, orar, estudar, e eu não ter obras? Só fé vai me salvar como uma cristã? Só basta eu ter fé que eu vou ser salva? Não preciso ter obras? Porque uma coisa não funciona sem a outra. A fé, a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios 13, que a fé sem obras, ela é morta. Não, não é Coríntios 13, lá fala sobre o amor. Eu escrevi lá no Reels a passagem. Porque em Coríntios 13 fala sobre o amor. De que me adianta eu ter todos os dons e falar em línguas e falar em profecia e não tiver amor? Isso é uma das coisas. Precisamos ter amor, senão não adianta nada. A gente fazer acontecer, ter dons e etc. e não ter amor. A outra passagem fala que a fé sem obras ela é morta. Inclusive aqui em Tiago mesmo fala, ó, a fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Continuando para vocês entenderem, a passagem está bem na minha cara, em Tiago, que fala sobre a fé sem obras. Tiago fala o livro todinho dele sobre a fé sem obras. Ele fala muito sobre as obras, sobre a prática. Prática. Porque somente a fé não vai nos salvar. Nós precisamos ter fé, crer naquilo que não vemos, mas precisamos ter as obras. Porque quando você tem fé, você vai agir de acordo com a sua fé. Você vai ter obras. Ou seja, você vai dar bons frutos. Porque quando você olha uma árvore, você sabe se ela dá bons frutos quando você olha para a árvore. Se vê uma árvore, você olha para os frutos, você sabe se aquela árvore é boa, pelos frutos que ela produz. Então vamos lá. Aí diz assim: acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé por si só. Se não for acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras é morta, não serve para nada. Se você não colocar a sua fé em prática, não colocar a sua fé em ação. Fé e ação, caminha assim. Fé e ação. Nem só de obras e nem só de fé. A fé e a ação andam assim, lado a lado. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. São duas coisas distintas, tá? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até os demônios creem em Deus. É forte isso, né? Todo mundo crê em Deus, diz que crê em Deus. Agora, crer
e não obedecer, até o diabo faz, os demônios faz. Eles creem, eles temem o nome de Deus, mas eles não obedecem, né? Eles são desobedientes desde o princípio, por isso caíram. Até mesmo os demônios creem e tremem quando ouvem o nome de Deus. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificados por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Uma pessoa, gente, ela é justificada pelas obras dela. Quando o mundo olha um cristão, quando o mundo lá fora olha para um cristão, ele vai olhar o quê? Nossa, aquele cristão, ele é muito cristão, né? Ele tem uma fé do tamanho do mundo. Nossa, como aquele cristão tem fé, né? Nossa, como ele é crente, ele acredita realmente em Deus. Como o mundo pode avaliar isso de um cristão? Ele não tem como saber o tamanho da nossa fé. Só de olhar para nós, ele saber, nossa, aquele ali é um verdadeiro cristão. Nossa, ele tem muita fé. Ele, ele ora e Deus responde, Deus atende, ele tem dom. Como o mundo pode olhar para nós e ver o tamanho da nossa fé? E ver o tanto de fé que nós temos ou não? Através das nossas obras. Somente assim que as pessoas podem olhar para um cristão e verdadeiramente olhar para ele e ver que ele é filho de Deus, que ele é um verdadeiro cristão. É quando ele olha para o cristão e através da vida do cristão, do testemunho do cristão, do comportamento do cristão na sua vida, o mundo pode testificar que ele ali é um verdadeiro cristão. Olha a atitude dele, olha as obras dele, olha o comportamento dele. Ele não bebe, ele não fuma, ele não xinga, ele não ofende, ele não maltrata. Ele está sempre disposto a amar e a ajudar as pessoas. Ele está sempre oferecendo ajuda. Ele está sempre falando do amor de Deus. Você não ouve daquela boca sair palavras de maldição. Você, ao contrário, você só ouve ele falando do amor de Deus, ele aconselhando, ele cuidando das pessoas. Então, gente, esse versículo é exatamente isso. É disso que se trata. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela sua fé. Caso semelhante é o de Raabe, que é a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu? Isso é uma pergunta, tá? Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui ele fala da Raabe. Eu assisti na novela da Record, um dia desse, acho que é essa novela que está passando agora. Ai, eu não lembro o nome da novela. E mostrava a Raabe. E ela era uma prostituta onde os espias foram até a cidade dela,
olhar e ver tudo o que estava acontecendo lá, porque eles precisavam invadir a cidade, né? A cidade que eles iam tomar para eles, porque era a promessa de Deus, eles conquistar aquela cidade para o povo que estava vagando pelo deserto. Quando eles foram ver, eles mandaram os espias antes para ver tudo o que estava acontecendo na cidade. E eles falaram para Raabe, a Raabe, que era uma prostituta, ajudou esses homens de Deus. Deu guarida, ajudou e hospedou eles. E tanto que ela tinha que sinalizar a casa dela, né? Na novela mostrava uns panos ou uma fita vermelha, onde tudo seria destruído, menos a casa dela, porque ela estava protegida, ela ajudou o povo de Deus, ela ajudou os espias. Então aqui a pergunta diz, né, caso semelhante ao de Raabe, que era uma prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pelas obras. Porque ela não tinha fé, ela não era cristã, ela era uma prostituta. Então, o que Tiago quer dizer para nós no dia de hoje? Não adianta termos fé. Não adianta você buscar sua salvação mediante somente a sua fé. Ah, eu creio em Deus, eu sou cristã, eu acredito, eu creio em Deus, eu recebi Jesus na minha vida como meu Salvador, eu leio Bíblia, eu busco orar, eu busco obedecer e tudo mais. Mas, e as obras? Você precisa caminhar como uma cristã praticando as boas obras. As boas obras é como se fosse como você vai mostrar, como você vai testificar ao mundo sobre o Evangelho, testificar para as pessoas sobre Jesus, sobre o verdadeiro Evangelho? Somente pela sua fé, as pessoas vão olhar e vão ver, nossa, que ele é crente, porque ele tem fé, nossa, ele é verdadeiramente um cristão, a fé dele é bem grande, ou aquele ali quase não tem fé. Nossa, a vida daquele ali tá tão complicada, tão difícil, é porque ele não tem fé. Não. A vida do cristão, ela é medida pelas obras. Mediante as suas obras é justificado a sua fé. Quanto mais obras você faz, quer dizer que você é uma pessoa de fé. Você tem fé e obras. Você, ao mesmo tempo que você crê em Deus, você produz obras. Você produz, você quer fazer as boas obras, você quer praticar as boas obras. Você não vai ser salvo somente pela fé e você não vai ser salvo pelas obras. As duas caminham lado a lado. Precisa ter fé e obras. Ninguém é salvo somente pelas obras e nem somente pela fé. Precisa ver as duas coisas. Há religiões, que não é o caso, eu não estou falando de religião, mas há religiões que acreditam que somente se elas fizerem as boas obras, caridade, doação, distribuição de sopa, distribuição de cesta básica, de agasalho, caridade, boas obras, que elas vão ser salvas. Ou seja, quanto mais eu faço as caridades, as boas obras, eu vou ser salvo. Não, gente. Vocês precisam ter obras e ter fé. Também tem religiões que acreditam somente pela fé. A salvação é somente pela fé. Somente ter fé vai resolver. Você vê uma pessoa precisando de ajuda, um necessitado, um carente, uma pessoa que fala, eu estou precisando de doação de roupa, doação de alimento, doação de agasalho. Você tem alguma coisa para me ajudar? Aí você, na sua fé, você diz, irmão, não tenho não. Você nem deu trabalho de procurar dentro do seu armário uma peça de roupa que você não usa, um calçado que está lá encostado, ou 1 quilo de arroz, de feijão que está lá no seu armário, que você, sei lá, 1 quilo de farinha, fubá que você nem usa, que está lá guardado. Aí você olha para a pessoa que passa na sua porta e fala assim: eu não tenho nada não,
minha irmã, não tem nada não, mas Deus te abençoe, Deus multiplique, Deus vai providenciar a sua necessidade, que Deus te abençoe, vai em paz, eu vou estar orando por você. Isso é praticar as boas obras? Você está dizendo para ela, olha, ela está com necessidade, ela está passando fome, passando frio. E você olha para ela e fala, ô, minha irmã, vou orar por você, Deus te abençoe, vai em paz. Aí você vai lá na sua oração e fala, Senhor, meu Deus, supra a necessidade daquelas pessoas. Senhor, abre, Senhor, as portas. Prepare o alimento para ela, prepare o agasalho para ela, prepare um cobertor para ela. Senhor, prepare o cobertor, prepare o agasalho. O que a gente está fazendo? O que a gente quer dizer com isso? Deus coloca pessoas no seu caminho que precisam de ajuda para você ajudar, para você exercitar a sua fé, as suas obras. Coloque em prática a palavra de Deus. É isso que nos diz aqui no livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Quando você tem fé em Deus, você crê em Deus, você vai desenvolver as boas obras, você vai procurar agradar a Deus. Qual é a maior religião de todas que a gente viu ontem? Para Deus, qual é a maior religião? É aqueles que suprem a necessidade dos necessitados, dos carentes, dos órfãos, das viúvas, aqueles que se propõem a trabalho social. Trabalho social. Vá fazer um trabalho social, vá ajudar as pessoas. Isso é amor ao próximo. Isso é ter caridade, isso é ter compaixão. Você ama Deus, você ama Cristo. E você precisa praticar, precisa cuidar dos necessitados, precisa, porque para Deus o que importa não é a religião A, B, C, D ou E. Deus não quer saber de placa de igreja. A religião que Deus ama é, é o povo que ama o próximo. Ama a Deus em primeiro lugar e ama o próximo como a ti mesmo. É você se ama, você precisa amar o próximo como você se ama. É isso, é o amor, a caridade. A fé sem obras é morta. Exercite a sua fé amando o teu próximo, suprindo a necessidade dele. Porque não adianta você orar e dizer, Deus te abençoe, meu irmão, Deus vai prosperar na tua vida, Deus vai te preparar o alimento, Deus vai te dar o agasalho. Deus não vai descer do céu para fazer isso. Ele usa os filhos dele na terra. Somos filhos de Deus, somos pequenos cristos, somos cristãos. E o que Jesus faria? Vamos pensar o que Jesus faria. E vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos evangelizar, vamos dar um bom testemunho. Vamos cuidar das pessoas que precisam de cuidado. Porque é isso que Jesus faria. É isso que Deus faria. Então, a fé sem obras é morta. Tá bom? Fique com essa palavra de hoje. Amanhã vamos ler sobre Tiago 3, o domínio sobre a nossa língua. Do choro ao riso, do riso ao choro em segundos. Porque a palavra de Deus ela é muito sábia, ela é muito perfeita. E todos os conselhos e ensinamentos que nós temos na Bíblia é para nós trazermos para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida real. E o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que colocar minha fé em ação. Quando eu compartilho com vocês a palavra que eu estou aprendendo, que eu já estudei o livro de Tiago, e eu amo esse livro porque são conselhos que nos ensina todos os dias a agir. E eu estou colocando a minha fé em ação, em obras, estou dividindo com vocês, estou evangelizando através da internet. Eu estou levando a mensagem do Senhor que ela chegue a muitas pessoas, porque às vezes eu não consigo fisicamente falar para todo mundo, estar por todos os lugares falando, mas eu consigo alcançar a muitas pessoas através do Instagram, através das redes sociais. A mensagem pode ser compartilhada. Gente, aproveita e compartilhe as mensagens. Encaminhe com o aviãozinho para os seus amigos, para alguém que precisa ouvir uma mensagem. Encaminha. Há muita gente deprimida, muita gente precisando de uma palavra, há muita gente se matando por problemas psicológicos, emocionais.
Se a gente pode levar uma palavra de conforto, encaminhe a mensagem. Essa mensagem é de Cristo, é de Jesus, é Bíblia, é uma mensagem do céu para a nossa vida. E do jeito que ela muda a minha vida, ela muda dentro da gente, nosso coração. Ela vai mudar a vida das pessoas, porque a palavra ela nos transforma. Ela nos transforma em pessoas melhores, ela acrescenta a nossa fé. E eu estou aqui compartilhando, colocando a minha fé no que eu acredito em ação, querendo que essa mensagem alcance pessoas. Então vamos compartilhar. Não custa nada, não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre. O tempo que você está aqui assistindo, mais 5 segundos, você encaminha essa mensagem para quem precisa. Vamos propagar o evangelho, vamos levar a mensagem, que essa mensagem alcance vidas, alcance corações, alcance pessoas. Porque tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas possam conhecer a verdadeira mensagem de Jesus. Tá bom? Um beijo. Amanhã voltamos com o domínio da nossa língua. Precisamos aprender a controlar nossa língua. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser.